Olá, alunos do terceiro ano. Eu sou a professora de vocês, né? Professora Eliege, professora de literatura também. E nós vamos dar aqui continuidade à nossa aula, hoje falando da segunda geração modernista, mas na prosa. Aula passada, nós falamos da poesia. Hoje nós vamos falar da prosa, porque ela se divide, essa geração, em duas partes, em duas etapas: poesia, prosa. Porque foi um movimento muito abrangente, muito rico. Teve muitos assuntos envolvidos para serem falados, para serem ditos, para serem escritos. Então envolveu muita coisa, muitos escritores, é uma literatura muito rica. Então vamos lá, vamos a essa síntese. Tem o intuito de delimitar, ou seja, vai consolidação dos ideais modernistas. Então, peraí, voltando lá. Na primeira geração, eu falei o quê? Que é uma geração combativa. É uma geração que foi lá guerreira e foi brigar, foi impor, foi implantar uma nova estética. Que estética é essa? Uma estética livre, uma estética de uma linguagem coloquial, popular, informal, né? É uma estética livre da metrificação, de rimas, de palavras rebuscadas que você deve recorrer ao dicionário. Por isso é uma primeira geração de 22, uma geração combativa, guerreira. Então ela vem brigar por direitos, ela vem brigar por uma consolidação de uma nova estética literária. A intenção da primeira geração, da de 22, é uma intenção de quebrar, romper com paradigmas, né? Ou seja, com ideias anteriores, tradicionais. Por isso eles eram combativos e guerreiros. E chega a segunda geração, de 30 a 45, porque não mudou nada, continua 30 a 45. A única coisa é que houve uma divisão: poesia, prosa. Mas lá no final da síntese eu coloquei os principais escritores da poesia e os da prosa, que é para vocês entenderem o contexto todo. Por que houve essa divisão? Mas eles dividiram os ideais? Não, porque como eu já havia dito na sala de aula, todo um movimento é um ideal. Escritores, autores, poetas, artistas, pintores juntos por um mesmo ideal. O ideal continua o mesmo, uma nova estética. Eles vão continuar seguindo os modelos implantados, impostos pela semana de 22, pela primeira geração. Reafirma lá o que a semana de 22 trouxe. O que a semana combativa e guerreira trouxe? Um novo modelo de literatura. É aquele modelo que vai brigar, que vai romper com o tradicionalismo, com a linguagem fina e rebuscada, com aquela linguagem do simbolismo, né, do parnasianismo, né? Momentos de consolidação com o cara do Brasil. Ou seja, agora nós vamos ter de verdade uma literatura com a cara do Brasil, com a tentativa de se comunicar com o leitor. Será que esse leitor que está se formando agora, que está tendo a oportunidade de estudar, de conhecer a gramática, será que ele quer essa mudança mais vinda do tradicionalismo? Será que ele não quer, ele quer recorrer sempre ao dicionário, ou ele quer algo popular? Não é academicista e nem elitista. Então ela rompe lá com o modelo do simbolismo, porque ela não vai ser voltada para os acadêmicos e nem para a elite. Ela é voltada para o povo. Por isso ela traz essa linguagem coloquial, essa linguagem formal, essa linguagem do povo, a linguagem do dia a dia. É uma das principais características da segunda geração. Ela vai consolidar o que foi o quê? O que foi dito, feito, implantado pela primeira geração, que foi a que chegou brigando, rompendo barreiras. Marcos iniciais, eu falei na aula passada, segunda geração poesia. Eu falei do marco inicial na poesia. Qual é esse marco inicial? A publicação da obra Alguma Poesia do Drummond, tá? Então ele lança essa obra, esse livro, que é um livro de poesias. Na prosa nós temos a publicação da obra, que é o marco. Vamos
ter várias, né? Outros tipos de prosa. Mas a principal, a que marca, é a Bagaceira, de José Américo de Almeida, tá? Então nós vamos entender já por que prosa, por que poesia. Contexto histórico. Como eu havia dito na aula passada, essa segunda geração é marcada por uma crise mundial, política, social, que vai envolver várias coisas, vários contextos históricos. Vamos lá. Porque eu vou lembrar vocês de novo que eu estudo literatura, mas eu também tenho que ver um pouco, rever, buscar um pouco da história, porque elas estão juntas, misturadas, né? Após a crise de 29, a crise lá da Bolsa de Valores, muitos países estavam mergulhados numa crise econômica, todo mundo sem dinheiro, social e política também. Então estava tendo uma crise mundial. Que depois, essa crise toda que foi acontecendo, se sucedendo, ela vai culminar o quê? Na Segunda Guerra Mundial. Surgimento de governos totalitários e ditatoriais que vão ter ditadura. Aumento do desemprego, as pessoas foram perdendo emprego, uma crise. Falência de fábricas, fome e miséria. No Brasil, houve a Revolução de 30, lá era Vargas, representou um golpe de Estado. Deposição do presidente Washington Luiz, que ele impediu a posse do Júlio Prestes. Então, isso é matéria de história, estou só colocando que é para dar uma reavivada, para relembrar que a história está toda envolvida com literatura. Está acontecendo uma crise no mundo, essa crise vai culminar na guerra e os escritores eles estão prestando atenção no que está acontecendo. Tudo que acontece em crise política, social e econômica acaba acarretando em quem? No povo. Olha o que está acontecendo: desemprego, falência, fome, miséria. Então vai tudo, você vai visualizar, né? Vai tudo dar um reflexo no povo. E os escritores vão fazer parte disso. Início da Era Vargas, né? Ó, início da Era Vargas e fim das oligarquias. Eu falei lá, Semana de Arte Moderna, primeira geração de modernista. Eu falei sobre as oligarquias cafeeiras, né? A política café com leite, São Paulo e Minas, onde detém o poder. Então, essa oligarquia vai ter um fim, ela vai terminar, devido a essa crise toda, tudo que está acontecendo no país e no mundo. Período muito rico. A prosa de 30 é um período muito rico e fértil para a literatura brasileira. Por quê? Devido a esses acontecimentos. Está acontecendo muita coisa no mundo, no nosso país. Então isso tudo vai aguçar. Vão ser ferramentas para os escritores. Eles estão vivenciando na pele, eles estão participando ativamente do que está acontecendo no país e no mundo. Fase de maturação. O que é a maturação? Maturidade. É a fase que os autores, os escritores estão mais maduros, estão mais conscientes. Não que a primeira geração não tivesse, mas é que a primeira geração, a preocupação deles era o quê? Combater com o simbolismo, combater com a gramática. Então eles foram a linha de frente. Eles foram os guerreiros, então eles fizeram a parte deles e vem a segunda geração fazendo, consolidando, reafirmando o que a semana lá, o que na semana de 22 a primeira geração fez. Concretização e afirmação dos valores modernos, ou seja, os valores implantados pela primeira geração. Então, a segunda geração, prosa, poesia, ela vem o quê? Reafirmar, concretizar o que a minha geração guerreira e combativa fez. Temas nacionais, sociais, históricos foram preferidos pelos escritores dessa fase, é óbvio. Eles estão vivendo na pele essa crise toda. Fim das oligarquias cafeeiras, Era Vargas, golpe de Estado, várias coisas, crise 29 no mundo, a crise lá na Bolsa. Então, tudo isso está culminando o quê? Está aguçando eles, o pensamento. Eles estão vendo o povo sofrendo. Influência do realismo, eles alguns dos escritores vão visualizar, né, vão ter reflexos da literatura lá do Machado, que era um poeta muito realista, que focava muito em questões psicológicas, características do povo, das pessoas. Realidade social, mais uma vez,
vai ser muito firme, vai ser veemente na prosa da segunda geração, cultural e econômica. Temática cotidiana, eles vão continuar. Não sei se vocês lembram que eu falava lá, primeira geração, Semana de Arte Moderna. Eles estão buscando o quê? Rompimento com quem? Com a gramática. Chega daquelas palavras finas e rebuscadas. Não que eles não saibam escrever. Eles sabem escrever e muito bem. Só que agora eles procuram uma forma mais simples para a escrita. Eles querem se aproximar da linguagem cotidiana, a linguagem do povo. Versos livres e brancos, falei na última aula. Prosa de 30, prosa de ficção. Anotem aí, peguem o caderno, anotem. Eu vou ver se eu consigo colocar na plataforma, digitar lá essa síntese que eu preparei. Prosa de ficção, romances regionalistas e urbanos. Então, vai acontecer como foi lá no pré-romantismo que eu falava com vocês, que cada um, só que agora é um movimento, lá não. Lá eles não eram uma escola literária, tá? Preocupada com problemas sociais, eles se aproximaram da linguagem coloquial, de uma linguagem regional, porque cada escritor desse aqui vem de um estado, de uma determinada região. E eles estão preocupados em estar repassando, porque a prosa é uma linguagem natural, uma linguagem do povo, repassando o quê? Problemas sociais, realidade social, cultural e econômica. Por isso que é uma prosa conhecida como uma prosa regionalista, porque mostra a realidade de diversos locais, diversas localidades de um país, do nosso país. Por isso que é uma literatura com a cara do leitor, com a cara do povo. Campo e cidade. Não vai só falar do campo, vai falar campo e cidade. Cada um desses escritores vai focar na realidade social, cultural e econômica do seu povo, da sua localidade, da sua região. Estão entendendo? Ó, José Américo de Almeida, que foi o autor lá da Bagaceira, ó, José Américo de Almeida, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, que é a primeira mulher que está lá vivenciando, está lá firmemente na escrita também, a Cecília Meirelles também, e José Lins do Rego, tá? Essas duas mulheres aqui vão estar muito presentes na nossa literatura agora, coisa que não era vista antes, né? Então agora Raquel de Queiroz e a Cecília vão estar presentes, veemente presentes na segunda geração modernista, só que uma na poesia e uma na prosa. Então agora nós temos duas representantes mulheres na nossa literatura, tá? Eu fiz essa separação, eu coloquei os principais da prosa, que também é conhecida como prosa de 30, prosa regionalista. Por quê? Porque cada escritor desse, poeta, ele está preocupado o quê? Em aproximar a linguagem do povo, a linguagem regional. E eles estão preocupados em estar falando, descrevendo, relatando problemas o quê? Sociais, culturais e econômicos de determinadas localidades, de determinadas regiões, tá? Literatura voltada para a realidade de cada região. Então, esses 5 aqui, tem outros, tá? Mas esses são os 5 principais, tá? Voltada para a realidade de cada região. Escrevem de forma mais simples. Eles sabem escrever? Sim, muito bem. Só que eles preferem escrever de uma forma mais simples para aproximar o quê? A literatura do povo. Poesia eu dei na outra aula, que também continua com o mesmo contexto histórico, continua com os mesmos problemas, mesmas características, só mudou o quê? A forma da escrita. Um buscou localidades regionais do país, os outros buscaram o quê? Mais sonetos, poesias, mas eles vão fugir da realidade do homem, da realidade social? Não, eles vão continuar também com essa, descrevendo, relatando essas realidades, só que de formas diferentes. Na poesia, aqui não, a realidade é voltada para cada região e é uma forma ainda mais simples do que a da poesia, tá? Temos Drummond, traz a realidade do homem,
A Cecília Meirelles, ela faz aquele questionamento do eu que eu falei, que ela trabalha muito a psicanálise do Freud. Ela vai estudar muito Freud para trazer essa psicanálise, essa subjetividade do eu, esse questionamento de existência. Ela traz muito isso, tá? Jorge de Lima, que é uma poesia combativa e é religiosa, continua implantando e continuando, dando uma continuidade à primeira geração. Vinícius de Moraes, que partiu mais para a espiritualidade, para sonetos, e o Murilo Mendes, que também ele se refletiu, né, pegou muitos reflexos do surrealismo, tá? Mas ambos, todos buscam o quê? Um movimento, um momento de liberdade, de consolidação. Então essa segunda geração, ela é uma segunda geração madura, uma segunda geração que vai consolidar os conceitos da primeira, da de 22, da semana de 22, da primeira geração, que foi uma geração conhecida como guerreira e combativa. Por quê? Ela vem rompendo com o quê? Com os modelos clássicos. E essa aqui vai vir consolidando, concretizando o que foi implantado, sugerido pela primeira, ok? Então, poesia, prosa, os principais, tudo está aqui da poesia, os 5 também, os 5 principais, os 5 do regionalismo, eu separei, coloquei os principais nomes, eu fiz uma síntese, tá? A principal característica deles é o quê? Aproximar o povo, a linguagem do povo, a literatura com uma nova cara, com um novo estilo, uma nova estética. Qualquer dúvida, eu vou estar com vocês na plataforma, eu sempre estou lá online, tá? Qualquer dúvida, pergunta que vocês queiram saber, podem me procurar lá no horário da nossa aula, que eu vou estar lá aguardando por vocês. Eu vou tentar digitar essa síntese, vou colocar lá para ajudar vocês na hora do trabalho que eu vou pedir agora, que é prosa, segunda geração modernista prosa, ok? Espero que vocês estejam bem e que tudo termine logo para a gente poder estar juntinho de novo na sala de aula, ok? Fiquem com Deus, muito obrigada e até a próxima aula.